1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1 diferente. De tantos outros grandes nomes da Bíblia, Elias não teve introdução longa. Ele não aparece como filho de alguém famoso. Não é apresentado com linhagem real ou sacerdotal. Ele simplesmente surge, como um relâmpago, como um trovão em meio ao silêncio. Elias, o tesbita, vindo de Gileade, uma região montanhosa, rude, afastada do brilho do palácio. Mas seu coração ardia como fogo. Seu nome significava Yahweh é o meu Deus. E ele vivia exatamente isso, num tempo de apostasia, num tempo de idolatria generalizada em Israel, quando o rei Acabe, junto de sua esposa Jezabel, instituiu oficialmente o culto a Baal, promovendo os profetas pagãos e perseguindo os servos de Deus. Foi ali que Elias se levantou. Ele não era um político, não era um guerreiro, mas quando entrou diante do trono de Acabe, toda a atmosfera mudou. Não haverá chuva, nem orvalho, exceto pela minha palavra. Imagine isso, um simples homem, diante do rei mais perverso de sua geração, dizendo que o céu se calaria por sua palavra. Essa não era arrogância, era autoridade espiritual. Elias não falava por si mesmo, ele falava em nome do Senhor. E Deus confirmou. A seca começou. Após declarar a seca diante do trono de Acabe, Elias desapareceu da vista de todos. Não fugiu por medo, mas por obediência. Depois veio a ele a palavra do Senhor: Retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis 17:2-3. Deus o levou ao anonimato, ao isolamento. Ali, no ribeiro de Querite, longe de tudo e todos, Elias aprendeu a depender totalmente do Senhor. Não havia comércio, vizinhos ou provisão humana. A única garantia que ele tinha era essa: eu ordenei aos corvos que te sustentem ali. E assim foi. De manhã e à tarde, corvos traziam pão e carne. E Elias bebia da água do ribeiro, um milagre silencioso. Um cuidado sobrenatural. Mas o tempo passou, e o ribeiro secou. Sim, até o lugar de provisão pode se esgotar, mas quando isso acontece, Deus já tem um novo caminho preparado. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta. Eis que ordenei ali a uma viúva que te sustente. 1 Reis 17:8-9. Agora, Elias deixaria o deserto para viver um novo milagre, na casa de uma mulher aflita. A viúva de Sarepta, ela era pobre, desesperançada, preparando a última refeição para ela e o filho. Tenho só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanharei 2 cavacos e prepará-lo-ei para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. 1 Reis 17:12. Mas Elias lhe disse: Faz primeiro para mim um bolo, depois farás para ti e para teu filho. Não era egoísmo, era um ato de fé. E a mulher creu. Então, o milagre, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. 1 Reis 17:16. Ali, em Sarepta, Elias não apenas comeu. Ele ressuscitou o filho da viúva quando o menino morreu. Pela primeira vez nas Escrituras, alguém é trazido de volta à vida. Elias orou com lágrimas e Deus devolveu o fôlego àquela criança. 3 anos haviam se passado desde a profecia da seca. A terra estava sedenta, o povo dividido, e Jezabel, esposa do rei, mandava matar os profetas do Senhor. Israel vivia em trevas espirituais. E no meio disso, Deus falou novamente com Elias:
Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 1 Reis 18. Elias reaparece, e Acabe, ao vê-lo, diz com desprezo: És tu, perturbador de Israel? 1 Reis 18, 17. Mas Elias, sem medo, responde: Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. O profeta propõe um desafio, um confronto entre dois deuses, Yahvé ou Baal. Elias convoca o povo ao Monte Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 de Aserá, e apenas um homem de Deus. Ali, diante da multidão, Elias lança a pergunta mais cortante: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. O povo nada respondeu. 2 ofertas seriam colocadas, 2 altares, 2 orações. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram primeiro. Clamaram, gritaram, dançaram, desde a manhã até o meio-dia, sem resposta. E Elias zombava com ousadia. Clamai em altas vozes, porque é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a negócios, ou viajando, ou dormindo, e despertará. 1 Reis 18, 27. Eles se cortaram, se feriram. Mas Baal permaneceu mudo. Então Elias reconstrói o altar do Senhor, com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Coloca lenha, o sacrifício, e manda encharcar tudo com água, 3 vezes, tanto que uma vala ao redor ficou cheia. E então ele ora, sem gritar, sem se cortar, com reverência. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. 1 Reis 18, 36, 37. Então o fogo caiu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, 38. O povo caiu com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias ordena que os falsos profetas sejam capturados. O juízo se cumpre. E logo depois, uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. 1 Reis 18:44a. Chuva voltou. Elias corre diante da carruagem do rei Acabe. Com força sobrenatural, ele vai até Jezreel. Um homem, um altar, uma oração, e Deus respondeu com fogo e com chuva, mesmo depois do fogo ter descido do céu, mesmo depois de o povo declarar: só o Senhor é Deus. Mesmo após a chuva finalmente cair sobre a terra seca, o coração de Jezabel permaneceu endurecido. E quando ouviu sobre o que Elias havia feito aos profetas de Baal, ela jurou: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a de um deles. 1 Reis 19, 2. Elias, o profeta do fogo. Fugiu, sim, o mesmo homem que enfrentou reis e multidões. Agora se vê com medo, exausto, humano. Ele correu para o deserto e debaixo de um zimbro ele orou. Mas não foi uma oração de fé, foi uma oração de dor. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, 4. Esse foi o clamor de um homem no limite, ferido não por espadas, mas pela pressão da jornada. Mas Deus não o repreendeu. Ao invés disso, Deus o alimentou. Um anjo tocou Elias e disse: levanta-te e come. Elias dormiu. Comeu. Dormiu de novo, e o anjo voltou. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19, CP. Fortalecido por aquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites.
até o monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés vira a glória de Deus. Ali, numa caverna, Elias se escondeu, e Deus perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" E o profeta abriu o coração: "Tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei." Mandrês 19:10. Deus então o chama para fora da caverna, e um vento fortíssimo passou, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois, fogo, mas Deus não estava no fogo. E então, um sussurro suave e tranquilo. 1 Reis 19:12 foi ali, no silêncio. Na suavidade, no íntimo, Deus falou com Elias: "Volta pelo teu caminho, ainda há trabalho, ainda há propósito, e ainda há 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal." 1 Reis 19:18. Após o encontro no Horebe, Elias não era mais o mesmo. Deus restaurou suas forças e o comissionou para levantar novos líderes, ungir reis e preparar o seu sucessor. E Elias partiu dali e achou Eliseu, filho de Safate, que lavrava com 12 juntas de bois. 1 Reis 19:19. Lavrador, um homem comum, mas com um coração pronto. Elias se aproxima e lança sobre ele o manto. Era um gesto silencioso, mas cheio de significado. "Você é o escolhido. Você será o próximo profeta." Eliseu não hesita: "Deixa-me despedir de meu pai e minha mãe, e então te seguirei." E assim o fez. Matou os bois, quebrou o arado e queimou seu passado. Ele não olhou para trás. Eliseu passou a servir Elias, não como profeta ainda, mas como discípulo, servo fiel, atento, e por muito tempo ficou em silêncio, apenas observando. Durante esse período, Elias ainda realizou milagres. Repreendeu o rei Acasias, sucessor de Acabe. Profetizou sua morte por ter consultado Baal-Zebube. E quando mensageiros e soldados vieram prender Elias, desceu fogo do céu 2 vezes, consumindo os que ousaram tratá-lo como um homem comum. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. 2 Reis 1:10. Mesmo no fim de sua jornada, Elias continuava ardendo. Mas seu tempo estava terminando e uma partida gloriosa estava prestes a acontecer. Com certeza. Agora chegamos ao ponto culminante da jornada de Elias, um dos momentos mais extraordinários de toda a Bíblia. Um homem de carne e osso, que não experimenta a morte, mas é levado aos céus num redemoinho envolto em fogo. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. 2 Reis 2. Elias sabia. O dia havia chegado. Seu tempo na terra estava para terminar, mas não da forma comum. Ele e Eliseu começaram a caminhar. Passaram por Gilgal, depois Betel, depois Jericó. Em cada lugar, os filhos dos profetas diziam a Eliseu: "Sabes que hoje o Senhor tomará o teu mestre por cima da tua cabeça?" E Eliseu respondia: "Eu sei, calai-vos." Elias, tentando poupá-lo da dor, dizia: "Fica aqui." Mas Eliseu insistia: "Não te deixarei." Eles sabiam que esse era o último dia juntos, e cada passo era sagrado. Chegaram ao Jordão, e Elias, com seu manto, bateu nas águas. Elas se abriram, e ambos passaram a seco, como Moisés e Josué. Era como se Elias dissesse: "Minha jornada termina como a dos grandes." Do outro lado, Elias se vira para Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti." E Eliseu, com coragem e desejo espiritual, pede: "Peço-te que me seja concedida a porção dobrada do teu espírito." 2 Reis 2:9. Elias responde: "Dura coisa pediste, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará." E então, de repente, o céu se rasga. O invisível se torna visível,
E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. 2 Reis 2:11. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Não morreu, não adoeceu. Foi tomado por Deus. Eliseu viu e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E não o viu mais. Ele rasgou suas vestes em luto, mas também em reverência, pegou o manto de Elias e ali começava uma nova geração de profecia. Elias, assim como Enoque, foi levado por Deus. É o segundo homem na Bíblia que não experimentou a morte física. E até hoje, sua partida permanece como um dos maiores mistérios e sinais da glória de Deus. Com prazer. Agora, chegamos ao último capítulo dessa jornada poderosa. Elias não apenas marcou sua geração, seu legado atravessou os séculos, ecoando nas Escrituras e nos corações. Vamos falar sobre o impacto eterno desse homem que foi arrebatado, mas nunca esquecido. Elias desapareceu da terra, mas nunca desapareceu da Bíblia. Séculos depois, o profeta Malaquias escreveu: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5 era como se o ministério de Elias ainda não estivesse terminado. Quando João Batista surgiu no deserto, preparando o caminho do Messias, o anjo anunciou: ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lucas 1:17. João não era Elias encarnado, mas carregava o mesmo espírito de confrontação, santidade e arrependimento. Assim como Elias enfrentou reis, João enfrentou Herodes. Assim como Elias chamou Israel de volta a Deus, João preparou os corações para receber Jesus. E num dos momentos mais incríveis do Novo Testamento, Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e ali se transfigura. Seu rosto brilha, suas vestes resplandecem, e ao lado dele aparecem Moisés e Elias. Mateus 17:3. Elias, o homem que não provou a morte, agora aparece glorificado ao lado do Salvador. Ali estavam representados a lei, Moisés, os profetas, Elias, e o cumprimento de tudo, Jesus. Mesmo hoje, muitos judeus ainda reservam uma cadeira vazia para Elias na celebração da Páscoa, na esperança de que ele volte antes do Messias. E, profeticamente, a Bíblia sugere que o espírito de Elias ainda será enviado novamente para confrontar, restaurar e preparar o povo para a vinda final do Senhor. A história de Elias é mais do que uma narrativa. É um chamado a não se curvar a Baal, a não se calar diante do erro, a ser uma voz no deserto, mesmo que pareça sozinho. Elias foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou com fé, e os céus responderam. Tiago 5:17. Ele era humano, mas também era fiel, e por isso, Deus o tomou. A pergunta agora é: onde estão os Elias de hoje? Onde estão aqueles que vivem no altar, que oram com autoridade, que não negociam a verdade? O mesmo Deus que levantou Elias ainda chama homens e mulheres para se levantarem. Você está ouvindo esse chamado? Se essa história tocou o seu coração, se você deseja viver com a mesma ousadia e fé, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar e se inscreva no canal Conhecendo a Palavra, porque aqui cada história da Bíblia ganha vida e transforma a nossa um capítulo por vez.